Amém, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Nós vemos hoje que às vezes, né, as pessoas estão querendo ultrapassar o tempo, né? Querendo que seja tudo rápido, tudo na hora. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que não é nada assim, não é no nosso tempo, né? Mas é no tempo de Deus, porque se nós vamos querer fazer aquilo no nosso tempo, não vai dar certo. Agora, se nós queremos fazer no tempo daquela pessoa, de um Deus que é dono do tempo, então isso vai dar certo, porque no tempo daquele que é dono do tempo. Então, em Eclesiastes 3, né, vai dizer, eu vou ler o versículo 2. Como já foi lido aqui eu quero ler o 2 até o 6, que diz assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, tudo na nossa vida tem um tempo. Tem um tempo de calar, tem um tempo de falar, cada fase da nossa vida tem um tempo para tudo, né? E nós temos que esperar o tempo de Deus. Eclesiastes, que é o livro que nós estamos lendo, ele é conhecido como Eclesiastes ou o livro do pregador. Esse livro aqui, quem foi o autor foi Salomão. Salomão escreveu esses provérbios, né? Eclesiastes, ele também escreveu. Então, aqui no versículo 1, no capítulo 1 de Eclesiastes, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então aqui provavelmente Salomão ele estava, né, ensinando, ele estava escrevendo isso daqui ou para o povo ou para alguém que necessitava dessas palavras, né? Então, essas daqui são umas palavras de conselho, né? Umas palavras de sabedoria de Salomão, porque ele era sábio. Então, aqui, por isso que eu gosto muito desses dois livros, de Provérbios e Eclesiastes. Eu já li os dois. E assim, dois livros assim maravilhosos, porque são livros da sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa ler o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, porque são conselhos do homem mais sábio do mundo. É conselhos de um homem que tem a sabedoria de Deus, né? Então, esse livro de Eclesiastes tem coisas aqui preciosíssimas, conselhos preciosíssimos, né? O livro da sabedoria. Uma pessoa que me chama muita atenção, que ela é um homem, né? Ele esperou o tempo de Deus. Ele não queria ultrapassar as coisas, não. Ele esperou o tempo de Deus, que foi Davi, né? Aqui em 2 Reis, na verdade, 2 Samuel, capítulo 8, que diz assim: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e fez passar a Manaim, e constituiu o rei sobre Gileade e sobre sobre os Assuritas, e sobre Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre toda Israel. Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul. Começou a reinar sobre Israel e reinou os 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. Então aqui o que acontece? Quando Saul ele morreu na guerra contra os filisteus, né? Quando ele morreu, Abner, que era o capitão da guarda de Saul, pegou quem? Isbosete, que era um filho de Saul que provavelmente não foi à guerra e não morreu na guerra.
porque naquela época, assim, a gente vê que tinham os homens, né, filhos de Saul, que não iam pra guerra, justamente que se alguma coisa acontecesse, eles poderiam continuar o reinado. Mas quem Deus escolheu para ser o rei de Israel não era da descendência de Saul. Era da descendência, era Davi. Não era parente de Saul, não era nada a ver com Saul. Era Davi que Deus escolheu. Então, se Deus escolheu você para fazer a obra dele, se Deus nos escolheu para fazer a obra dele, não tem ninguém que vai impedir que isso aconteça. Vai demorar? Pode acontecer imprevistos no caminho, podem acontecer problemas, alguém pode assumir o lugar que era para ser nosso, mas Deus vai tirar, Deus vai arrumar um jeito, porque se Ele nos escolheu, não há nada que vai dizer o contrário, vai acontecer. Se Ele nos escolheu para ser pregadores, pode haver outros pregadores, mas nós vamos também ser pregadores. Então, se Deus nos escolheu, não há nada do mundo que vai arrancar, que vai tirar, que vai impedir que isso aconteça. Nem mesmo Abner, nem mesmo Esbocete vão impedir as promessas de Deus acontecer na sua vida. Então aqui Esbocete ele se torna rei. Mas ele não se torna rei só de um povo, não. Ele não se torna rei só de um espaço, só de um lugar, não. Ele se torna rei de toda Israel, de todo o povo de Israel. Só que tem uma tribo que faz a diferença. Eles não querem seguir Esbocete, eles querem seguir Davi, porque eles sabem que onde está a promessa é Davi. Eles sabem que quando eles foram seguir Davi, eles sabiam, eu estou guiando o meu povo, a minha tribo, né? Porque tinha um líder. Então, automaticamente eles estavam pensando, vamos seguir Davi, porque quando nós seguimos Davi, nós vamos estar seguindo rumo à promessa. Então, Judá foi a única tribo que estava ali com Davi. Foi a única tribo que Davi começou a reinar ali. E às vezes na nossa vida nós vemos que algumas pessoas tomam um lugar, nós pensamos, né? Tomou o meu lugar, que era para ser meu. Mas não, Deus tem muito mais para sua vida. Deus tem muito mais para você. Ninguém pode ocupar o lugar que Deus te colocou para você atuar, para você fazer, para Deus te usar ali. Né? Então Davi, ele não quis discutir. Ele não guerreou, ele não brigou, ele não arrumou barraco no meio da rua. Ele não fez isso. O que ele fez? Beleza. Se Esbocete foi coroado rei, eu não vou brigar, eu não vou discutir, porque eu sei que mesmo Esbocete se tornando rei, o meu lugar ainda não foi ocupado. O meu lugar, ninguém vai me substituir ali. Se Deus falou que eu vou me tornar rei de Israel, Esbocete pode assumir o trono, mas mesmo assim vai chegar um tempo, vai chegar uma hora, não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo de Deus, mas vai chegar uma hora que eu vou me tornar o rei de Israel. Então, Davi, nós temos aqui um exemplo perfeito da espera. Ele não discutiu, ele não brigou, ele simplesmente esperou o tempo de Deus, né? E depois de muito tempo, né, depois de 2 anos, ele se torna rei de toda Israel e as promessas de Deus continuam na vida dele, né? E aí ele se torna rei, acontece, né, toda aquela celebração, ele dança, né, enfim, e aí ele vive no palácio, né, e aí depois de muitos anos, o que acontece com Davi? Quando nós pensamos que finalmente as lutas, as guerras acabaram na nossa vida, quem decide guerrear contra Davi, quem decide querer ocupar o lugar de Davi? O seu filho. Ele foi traído pelo seu próprio filho, Absalão, né? Ele tenta ocupar o lugar de Davi e Davi, ele não guerreia contra Absalão. Ele não vai porque Davi sabe que se ele guerreasse contra Absalão, ele ia ganhar. Mas ele não queria guerrear contra o seu próprio filho, porque ele sabia que mesmo Absalão tomando, né? Porque quando ele soube que Absalão estava a caminho de Jerusalém, ele foi embora. Ele foi para outro lugar. Por quê?
tanto porque ele não queria brigar, ele não queria guerrear contra o seu próprio filho, porque ele sabia que mesmo Absalão tendo traído ele, tendo enganado ele, conspirado contra ele, mesmo assim, ele ia voltar para Jerusalém e ele ia se tornar o rei. Sabe por quê? Porque Deus separou um lugar para você e ninguém vai poder tomar esse lugar. Podem acontecer várias coisas, mas o lugar que Deus separou para você, ninguém, o mundo não pode tomar, o mundo não pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então, quando Davi ele vai para outro lugar e Absalão vai reinar, ele se sente o quê? Traído, enganado pelo seu próprio filho, por aquela pessoa que ele confiava, que ele pensava, eu posso estar cercado de pessoas que tentam me enganar. Deus está me protegendo, mas os meus filhos, eles nunca vão me trair. E acontece uma coisa dessa. Então, imagina o coração de Davi. Ele estava abalado e ele tinha que fugir porque ele não queria guerrear contra o seu próprio filho. Ele não queria matar o seu próprio filho. Então ele sai de Jerusalém, mas ele sai com a certeza de que mesmo Absalão fazendo tudo aquilo, ele ia voltar para Jerusalém. Então ele vai e depois de algum tempo Absalão quer guerrear contra o pai. E o que Davi fala? Vai, mas não mata Absalão. E o que acontece? Eles vão para a guerra e Absalão, infelizmente, acaba morrendo. E Davi ele fica muito triste, muito abalado com a morte do seu próprio filho, mas ele volta para Jerusalém e ele continua, ele vai ser rei. E aí Salomão cresce, Salomão assume o trono. Salomão pede sabedoria a Deus. E aí ele escreve esses 2 livros, Provérbios e Eclesiastes, que são os livros da sabedoria. Nesses livros tem coisas preciosíssimas. Então, quando nós vemos que tudo tem o seu tempo, Deus ele está falando para nós. Não adianta você querer fazer no seu tempo. Porque se você quiser fazer no seu tempo, vai dar errado. Agora, se você quiser aceitar os meus planos, se você quiser fazer no meu tempo, nas coisas que eu vou fazer para você, nas coisas que você vai passar, vai dar certo. Agora, se você quiser fazer de outro jeito, no outro tempo, porque Deus, ele pode até falar para nós, você vai ser uma pessoa muito, muito bem sucedida, Você vai rodar o mundo pregando a palavra de Deus. Vocês vão ser grandes missionários. Ele vai falar isso. Mas quando ele falou lá para José, que José ia ser governador do Egito, Deus falou tudo que ele tinha que passar? Não, porque ele sabia que se Deus falasse para José, olha aqui, você vai passar por perseguição, você vai ficar escravo, você vai passar fome, mas no final você vai se tornar governador vai se tornar governador do Egito. Eu acredito que José não iria querer sair, da casa do próprio pai, que ele estava sendo o quê? Tratado com carne, com tudo que ele quer, para ir passar fome, para ir ser escravo no Egito. Então Deus ele não fala para nós o que nós vamos ter que passar, porque ele sabe que eu e você vamos desistir. Mas ele fala o quê? Você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. Então, ele vai nos ajudando durante toda a nossa caminhada, porque pode até ter problema, mas Deus sempre vai estar ali nos amparando, nos ajudando. Não desiste, filho, eu estou contigo, porque Deus, ele nunca vai colocar uma prova na nossa vida que nós não somos capazes de suportar. Porque muita gente acha que deserto é para nos matar, que é para nos ferir. Não, deserto não é para nos matar. Deserto é para fortalecer as nossas raízes no chão. Porque às vezes é só um preparo de Deus para as coisas muito, muito maiores, muito vindouras, Na perseguição de Davi a Saul, Deus estava só preparando ele para um grande começo. Deus estava sempre preparando ele. E o que eu acho muito interessante de Davi é que ele, em todo momento, ele estava sempre adorando. Ele estava sempre cantando. Ele podia estar no deserto, sem público, sem multidão, ele estava adorando. Ele estava no deserto, sozinho, passando fome, lutando, guerreando, com milhares de pessoas atrás dele, ele estava adorando. No palácio, ele estava adorando.
Cercado de multidões, ele estava adorando. Perseguido, ele estava adorando. Então, Davi sempre ele estava adorando. Ele tinha um ânimo dentro dele. Ele tinha um ânimo dentro dele que eu e você precisamos ter. De todos os dias, mesmo com as nossas dificuldades, acordarmos e falarmos: obrigada, Senhor, porque eu tenho mais um dia nessa terra. Obrigada, Senhor, porque eu não nasci morto. Obrigada porque o Senhor me deu fôlego. Muito obrigada porque eu posso ver com os meus olhos. Muito obrigada pelo ar que eu respiro essa manhã. Esse espírito de adorador que o Senhor tem procurado nessa geração e que eu e você precisamos ter. Quantos aqui querem ter o espírito de adorador e quando Deus procurar vai encontrar em você? Quantos aqui querem ter esse espírito de Davi, que mesmo com problemas, com dificuldades cercando ele, ele adorava? Eu quero, porque quando o Senhor rodear essa terra, quando o Senhor procurar um adorador, ele vai achar em mim e você uma adoração sincera, uma adoração que não tem preço, uma adoração que quebranta o coração, né, de Deus, porque Deus fala que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Davi, ele quebrantava o coração de Deus. Por quê? Porque a adoração dele era sincera. Porque quando ele errava, ele assumia o seu erro e falava: Senhor, me perdoa. E nunca mais ele repetia o mesmo erro. Então a adoração de Davi era sincera, era uma essência que tinha dentro de Davi, né, que fazia de Davi esse grande adorador. Ele tinha os seus pecados, os seus erros, mas mesmo assim, a adoração, o espírito de adoração que tinha dentro dele superava todos os erros, superava tudo, todos os defeitos que ele tinha. Então, nós aprendemos hoje, né, que tudo tem o seu tempo e que ninguém vai poder roubar o que Deus tem reservado para você. Amém? Então, creia nessa palavra. Não desanime. Vamos lutar, porque o Deus que fez o tempo, o Deus que fez o mundo, está lutando ao nosso lado. E ninguém vai poder roubar o que Deus tem preparado para nós nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus. E é claro, né, vamos adorar a Deus em qualquer lugar, vamos adorar a Deus em qualquer momento, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui eu quero agradecer, né, a minha oportunidade novamente de estar aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, nunca deixe roubar a essência, nunca deixe o inimigo roubar a essência de adorador que tem dentro de você. Em nome de Jesus. Podem até vir momentos de dificuldades, mas Deus sempre vai estar conosco, porque do nosso lado está o Senhor, o Rei de Judá, o leão, em nome de Jesus. E Ele vai lutar ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém.